Saudações musicais, meu nome é Fábio Valverde, sou músico, professor e luthier, e nesse vídeo eu gostaria de fazer um alerta aos cristãos do Brasil. Eu acho que nós precisamos entender que momento da história nós estamos hoje. E isso é muito importante porque, tendo ciência, da situação e no momento em que estamos vivendo, o cristão pode tomar atitudes que vão de acordo com aquilo que ele vai vivenciar ou não. Então, buscando respostas na palavra do Senhor em oração e leitura, uma passagem da palavra do Senhor no livro de Lucas me saltou aos olhos, que fica no capítulo 22, versículo 52 e 53, sobre quando Jesus subiu ao monte no Getsêmani para orar com os seus discípulos, e foi o momento em que ele foi preso, O livro de Lucas, ele é um livro sinótico, ou seja, ele tem a mesma história dos outros livros, Mateus e Marcos, e narra esse momento. Eu fiquei bastante intrigado com a última frase do versículo 53. Eu vou ler com vocês e a gente vai dissertar sobre essa passagem. Vamos lá. E assim, antes de ler, eu quero até pontuar que eu estava fazendo essa busca por essa palavra do Senhor há algum tempo atrás, ainda no ano passado, ali durante aquele período turbulento ali das eleições, em que haviam muitas profecias. E o que Deus me falou aqui na palavra dele, pelo menos é isso que tocou no meu coração, foi algo contrário. E naquele momento eu preferi guardar para mim e observar, porque afinal de contas tinham tantos profetas, profetizando aí vitória daqui, vitória dali, que eu preferi esperar um pouco para poder compartilhar com vocês sobre isso. Então, a palavra diz o seguinte: quando os fariseus chegaram ali para prender, Jesus, ele falou, versículo 52, e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador ou um ladrão. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Essa passagem aqui é que me deixou bastante intrigado, porque aqui mostra claramente que Jesus estava ali dizendo que aquele momento ali da história estava sendo concedido a Satanás, às trevas, o poder de determinar o que eles queriam fazer. E eu vejo isso com muita similaridade ao que está acontecendo hoje em dia. A igreja, em sua maioria, clamou, para que esse período, esse governo se prolongasse por mais um tempo, por ser um partido, aliás, por ser um governo conservador. Então a gente tinha essa esperança, mas sabendo, que o mundo todo está se preparando para o advento do anticristo. E o Brasil faz parte do mundo, não tem como tirar o Brasil, do planeta. E aqui no Brasil nós temos muitos cristãos, Então o Brasil também faz parte dos planos do Senhor e, claro, também está nos planos do inimigo. E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos num período pré-apocalíptico, um momento em que Deus está deixando acontecer tudo aquilo que ele já tinha dito na sua palavra. O amor iria se esfriar, a iniquidade iria se multiplicar, os homens iriam odiar-se uns aos outros, a corrupção iria se multiplicar, a gente está vendo isso, a justiça iria se derreter, a gente não tem mais justiça nesse país, pelo menos. Cada dia os juízes tomando decisões absurdas. Então as leis não estão sendo seguidas, as leis não estão sendo respeitadas. Então eu percebo que a gente está vivendo no momento de quando Jesus disse para aqueles que queriam prendê-lo: este é a vossa hora e o poder das trevas. Porque é necessário que isso aconteça, É necessário que isso venha a acontecer. E o que nós podemos fazer então, gente? Eu vou falar aqui então 3 ações para 3 tipos de cristãos em situações distintas.
A primeira situação tá lá no livro de Apocalipse, tá? Essas 3 questões estão no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 2 ao 5. A primeira classe de cristãos aqui, a quem me refiro, são os cristãos aqui que trabalham na obra do Senhor, estão fazendo sempre o trabalho nas igrejas, nas casas, mas que já estão assim no automático, sabe? Já estão fazendo no automático, já virou assim uma atividade quase que religiosa, uma coisa de religiosidade. E muitas das vezes não percebem que estão deixando de fazer por amor, sabe? Então é aqui que, para esses que eu quero falar, nesse momento aqui, primeiro e depois para outros cristãos. Ele diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Até aqui, então, aqui está falando desses cristãos. Qual é o alerta aqui para essas pessoas? Para você, irmão, que está fazendo a obra do Senhor, mas já está fazendo as coisas assim, já no automático, como eu falei. Você precisa voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, né? Talvez aqui se encaixe aquelas pessoas que parecem que vivem na lei do Antigo Testamento, em que aquelas regras têm que ser seguidas a qualquer custo, independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando Jesus curou no sábado, ele foi questionado: por que curaste num sábado? E Jesus falou: ora, por acaso foi o sábado feito para o homem ou o homem feito para o sábado? Então, assim, aqueles caras ali estavam vivendo dessa forma na religiosidade. Então é preciso ter sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor vem banhado pelo amor, certo? Então, para estes irmãos eu digo: volta ao teu primeiro amor. Vamos para o segundo tipo de cristão. Não o tipo de cristão, mas o momento em que o cristão está vivendo. Os cristãos no dia de hoje vivem momentos distintos. Uns estão mais ativos, mais quentes, outros estão mais frios, outros estão afastados. O segundo está aqui na sexta carta à igreja de Filadélfia, e está no capítulo 3 de Apocalipse. E o segundo diz o seguinte para você, irmão: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, de 9 a 11. Vamos ler. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. A gente pode até trocar aqui os judeus por cristãos. Aos que se dizem cristãos e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse aqui vai para aqueles cristãos que estão fazendo a obra do Senhor, que estão servindo ao Senhor, e que estão no caminho correto. Mas as tentações estão vindo, as tentações estão acontecendo, as dificuldades estão aparecendo, e ele talvez esteja começando a achar ou pensar que não sabe para onde ir, ou que não sabe o que fazer, não vai saber o que fazer, estão começando a ter medo do que pode acontecer. O que o Senhor diz aqui é: guarda o que tens, mantenha a tua fé, continua fazendo o que você faz, continua servindo ao Senhor dessa forma, para que a tua coroa permaneça em você. A coroa é o que? A coroa da vida, é a salvação, ok? E o terceiro e último conselho e alerta que eu dou aqui, o Senhor Jesus deu à sua igreja de Laodiceia, sua 7ª e última carta, que tem muito a ver com a maior parte da igreja atual. Por quê? É uma igreja que se diz ativa, é uma igreja que se diz atuante, viva e rica. Mas vamos ver o que o Senhor fala aqui na sua palavra. Eu sei as tuas obras, ou seja, eu conheço as tuas obras,
que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isso me lembra até uma música aí recente que tem tocado aí nas igrejas, que o refrão se não me engano, é isso, né? Que ela fala assim: de nada tenho falta, de nada tenho falta. E fica repetindo essa parte, né? Quando eu li essa parte, me lembrou essa música. Coincidência ou não, né? Me lembrou essa música. E aliás, eu acho essa música bem enjoada, pra falar a verdade. Ficar repetindo isso várias vezes faz parte aí desse movimento worship, que eu sinceramente acho muito repetitivo. Continuando aqui. E de nada tenho falta. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor pegou pesado aqui, mas é a realidade. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é esse ouro provado no fogo, gente? É a verdadeira riqueza que a gente deve ajuntar nos céus e não aqui na terra. Ou seja, está dizendo que essa igreja que se acha rica, ela está colocando seu coração nas riquezas desse mundo. A igreja está com carro, os irmãos estão tudo, né, comprando o carro zero, viagens aí pelo mundo afora, comendo nos restaurantes mais caros, e aí come uma lagosta que posta lá na internet para todo mundo ver. Estão vivendo de aparência. É isso que o Senhor está falando aqui. A sua alegria está nas coisas materiais desse mundo, e não é isso que o Senhor quer. Continuando. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, porque na verdade ele está pobre, e vestes brancas, para que te vistas. Ou seja, está dizendo que a igreja também está nua, está pelada. Vestes brancas. O que são essas vestes brancas? É uma vida de santidade. Buscar atitudes que sejam condizentes com a palavra de Deus, com o Evangelho. E não apareça, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, é o que está dizendo. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Também está dizendo que essa igreja está cega, não está enxergando. As coisas estão acontecendo e eles não estão aí. Eles estão dizendo que vai ser um ano de enriquecimento, de vitórias e blá blá blá, essa coisa toda que a gente vê aí. Eles não conseguem perceber o momento da história em que a igreja está. E aí ele termina dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Tá vendo? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, indo de encontro contra aí esse pessoal que fala aí sobre esse amor frouxo, né? Que Deus aceita tudo e passa a mão na cabeça de todo mundo. Aqui ele está mostrando que o amor de Deus é um amor firme. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então esse terceiro alerta gente, arrependam-se. Arrependam-se e juntem riquezas nos céus e comprem vestes brancas, para que a sua nudez não apareça. É com um temor que eu venho falar isso aqui para vocês. Eu até pensei bastante antes de fazer esse vídeo, mas eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir, né, essa palavra aí. Então eu termino esse vídeo nosso de hoje aconselhando vocês ao seguinte: cuidado com os pastores e pregadores ou coach que só falam do amor de Deus, e não falam da sua justiça, porque eles falam do amor de Deus, eles usam, né, uma das características do Senhor, né, mas deixam de falar da sua justiça. E quando eles falam do amor, eles acabam não especificando que tipo de amor é esse, né? Pedem para eles definirem o amor. Qual é o amor que eles estão usando? Porque o amor bíblico é um amor firme. É aquele que vocês acabaram de ver aqui que ele diz: eu corrijo e castigo aos que eu amo. Então cuidado com esses pregadores, ok? Então eu quero encerrar agradecendo a você que ficou aqui comigo até esse momento e desejando que você comece a partir de hoje tomando atitudes que vão te fazer levantar de onde você está, que vão te fazer crescer espiritualmente
e a deixar você preparado para este ano, para esse ano de 2023 que está apenas começando e tem muita coisa para acontecer ainda. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria e longanimidade. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!